esse aplicativo Ibis Paint, ele vai ser nossa alternativa aí para desenvolver as atividades para quem está utilizando apenas o celular. Vou deixar a descrição correta ali no nosso grupo e já vou aqui abrir minha galeria. Esse aqui foram alguns desenhos que eu tentei fazer utilizando o aplicativo pela primeira vez. Então já identifiquei aí que não adianta tentar fazer algo muito elaborado, né, para início aqui. Então, por exemplo, eu fiz aqui, tentei fazer uma cabeça, né, uma caricatura. Depois eu tentei desenhar em cima de uma foto, não ficou muito legal, porque quando vai desenhar um olho, né, um rosto, tem algumas técnicas aí que a gente tem que trabalhar. Partir para algumas coisas mais simples e já consegui ver que praticando nessa ferramenta a gente consegue ir evoluindo ao longo dos trabalhos, né. Depois desenhei de novo em cima de uma foto. E por último tentei fazer um trem, né, um trenzinho, que seria o mesmo arquivo que eu fiz no vídeo anterior ali do Inkscape. Então eu cliquei aqui no sinal, deixa eu voltar, clicar aqui no sinalzinho de mais, ó, e vou escolher um tamanho para esse arquivo, que eu vou criar um novo arquivo agora. Então vou colocar aqui tamanho HD, só para ficar o tamanho da minha tela mesmo. Essa aqui é a nossa área de trabalho, tá, do aplicativo. Então as ferramentas básicas que a gente tem aqui, vou clicar aqui, ó, em pincel, e ele vai trazer para a gente aqui todas as outras ferramentas, tá? Então se eu escolher lata de tinta, ele vai alterando aqui, ó. Eu vou deixar pincel por enquanto. Se eu deslizar pela tela com o mouse, né, se eu deslizar pela tela com o dedo, ele vai fazer o desenho. Então, a princípio, eu já vejo que vou ter dificuldade, porque onde eu estou com o dedo, eu não estou visualizando a imagem, né? Mas a gente tem algumas ferramentas aqui que vai auxiliar a gente. Vou voltar e vou partir da mesma ideia do vídeo anterior. Vou trazer uma imagem e vou desenhar em cima dela. Mas se eu quiser fazer a mão livre, por exemplo, quem já sabe desenhar, né? Por exemplo, vai fazer um rosto, então faria aqui um círculo, depois cortaria no meio, depois faria aqui um segundo traço, né? E aí definiria, por exemplo, onde é o olho, onde seria o nariz, a boca, né? Depois desenharia o formato do rosto. Como eu não tenho muita habilidade, não fica legal. Então, esse aplicativo ele já traz aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, em vez de fazer esse círculo aqui, eu posso utilizar essa funçãozinha aqui de réguas, ó. Eu tenho uma régua circular, por exemplo. Então, eu só cliquei em cima dela e ele trouxe para mim aqui essa régua. Então, agora eu posso clicar em cima da linha, ou próximo da linha, ou até longe da linha, ó, e continuar circulando, que com essa ferramenta ativa ele vai fazer esse círculo aqui para mim. Tá? Então, vou voltar. Posso clicar dentro da régua, posso clicar em cima da régua, né, o mais próximo possível aí da régua, e ele vai desenhar para mim um círculo perfeito, né? Então vou tirar, vou fazer novamente aqui um círculo. Agora eu vou clicar novamente aqui na régua, vou eliminar régua circular, e agora vou colocar uma régua normal aqui, ó, régua reta. Então só cliquei aqui em régua, e ele me trouxe aqui essa régua. Opa! Então se eu clicar no meio aqui, ó, dessa régua, eu consigo movimentar ela. Em qualquer lugar que ele tiver aqui, onde eu clicar agora, por exemplo, eu vou clicar da metade do círculo para entre o meio do círculo e o final do círculo aqui, ó. Ele faz aqui para minha reta. A régua não precisa estar exatamente aqui para mim desenhar em cima dela, até porque começa a dar problema. Mas com a régua ativada aqui eu consigo fazer os traços retos aqui. Então, deixa eu voltar. Se eu clicar em um dos círculos aqui das extremidades dessa régua, eu consigo movimentar ela, né, para fazer um risco na diagonal. Então agora eu vou fazer um risco um pouco mais à direita do círculo, né? Então para quem já sabe desenhar, aqui a gente consegue fazer aí algumas, né, aquele mesmo movimento que eu fiz no começo do vídeo, né? Aqui eu já conseguiria fazer algo mais elaborado. Parei aqui os olhos, né? A posição onde ficaria os olhos, nariz, boca. E depois só faria aqui iria desenhando, né? Mais ou menos onde que eu quero o rosto. Tá? Depois eu poderia aplicar aqui nas camadas, ó. Vou clicar aqui em camadas. E vou criar uma nova camada para desenhar utilizando essa imagem que eu fiz aqui de referência. Então primeiro eu vou clicar aqui na transparência, ó, eu vou diminuir bem essa imagem. Não sei se vocês conseguiriam ver aqui agora. Essa imagem vai ficar no fundo e vai ficar atrás. Então eu deixei ela um pouquinho mais transparente, ó, só para ficar ali de referência. E vou criar uma nova camada. Então eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais, ó, e crio uma nova camada. Então agora eu posso aplicar o zoom, desenhar um olho, tá? Ainda tem alguns problemas, né? Eu tremo muito, né? Aqui na ferramenta de toque, ó, eu tenho o estabilizador. Já coloquei no máximo aqui para me auxiliar no desenho. E tenho aqui algumas ferramentas de desenho também, ó. Então eu tenho aqui linha, retângulo, círculo, e aqui aquela curva Bezier que a gente tem no Inkscape. Curva Bezier. E vamos tirar isso daqui. Vamos ver. Bom, beleza, tá aqui ativado o Bezier. Então agora eu poderia, ó, cliquei num ponto. Se eu clicar em cima e arrastar, eu posso reposicionar ele. E eu posso continuar clicando agora, ó. Ele vai fazer para mim aqui um formato um pouquinho melhor, né, do que o que eu fiz ali anteriormente. Não está 10, né, não está legal ainda, mas com certeza quem já sabe desenhar já vai saber aproveitar bem essas ferramentas aqui. E para não fugir muito do foco aqui, ó, eu tenho aqui ainda, como eu ativei o pincel, eu tenho à direita aqui essa configuração, cancelar, onde eu consigo selecionar que tipo de caneta eu estaria utilizando, ou lápis, que tipo de traçado que eu vou utilizar na minha arte aqui, ó. Então se eu escolher aqui qualquer uma delas, para cada tipo de desenho você vai ter algo específico ali que você vai utilizar. Por exemplo, eu quero fazer uma sobrancelha meio cartoon.
eu teria que, no caso, essa daqui é uma, como eu não estou utilizando a versão paga, eu teria que assistir uma propaganda para poder liberar esse tipo de traço aqui. Então, assim, sem problemas, 15 segundinhos, né? No meu caso, eu estou gravando sem internet, então vou pegar uma outra caneta, a caneta Chic. Aqui eu consigo colocar a espessura da caneta e já tem uma pré-visualização ali. Opacidade, eu consigo tirar um pouquinho, ó, deixar um pouquinho mais transparente, no caso vou deixar aqui 100%. Volto aqui, ó, clico para minimizar. E agora eu posso, utilizando a caneta Bezier, para fazer o desenho, né? Terminei o traço, clico na setinha verde e pronto, tem um traçado aqui. No meu caso não vou utilizar nada disso, então vou clicar aqui, vou excluir essa camada. Então aqui eu tenho, à minha direita tem várias opções, inclusive aqui eliminar layer. Vou excluir, vou criar uma nova camada, adicionar layer, e vou excluir essa camada aqui de rascunho que eu fiz, tá? Então só estava mostrando ali como que a gente pode criar um rascunho de fundo, depois você faz um desenho mais elaborado em cima. No nosso caso aqui eu vou clicar em importar imagem, eu fui em importar imagem, e agora eu vou selecionar aqui, esperar ele carregar. Ele chegou bem grande, então agora eu consigo, nessa tela, eu consigo reduzir, fazendo movimento de pinça no celular, consigo reduzir o tamanho dele. Clicando aqui em transformação, ó, transformar em escala, eu posso clicar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, que vai habilitar a rotação. Então agora com os dedos aqui formando uma pinça mesmo, além de zoom eu consigo rotacionar, tá? Então posiciono aqui num ângulo que eu achar interessante, clico na setinha verde. Aqui vou clicar OK, para transformar em preto e branco, e configurando aqui, ó, brilho, contraste, mais cor, menos cor, para conseguir enxergar melhor os traços, tá? Então dependendo da imagem, é interessante. No meu caso aqui não vou utilizar, então vou clicar no xizinho, e vou desenhar agora em cima dessa imagem aqui mesmo. Vou clicar aqui em camadas novamente, ó. Essa camada em branco vou deixar acima da minha camada de trem, né? Eu posso também reduzir um pouquinho a opacidade do trem, ó, né? Para ficar como um rascunho ali no fundo. Mas no primeiro teste que eu fiz, nesse caso aqui não ficou interessante. Então agora eu vou utilizar dessa forma aqui mesmo. Estou na camada número 1, então tenho que clicar aqui novamente, camada 2. E agora eu posso desenhar. No meu caso aqui, vamos tirar essa caneta, vamos colocar uma outra. E aí tem muitas opções que não precisa nem de... Vou colocar essa esferográfica aqui, tá? E a espessura, vou deixar com 5. Vou deixar com 10, vai. Para ficar um pouco mais visível na tela. Tem muitas opções, tá? Então, aos poucos a gente vai conhecendo melhor a ferramenta. E a partir daqui, eu posso também fazer Bom, e a partir daqui eu posso ir desenhando. Então vou utilizar aqui a caneta. A cor, né, já está na cor preta aqui, ó. Se quiser fazer um traçado na cor vermelha, é só ir deslizando o mouse aqui, né, deslizando sobre as cores aqui, você consegue capturar a cor que você quiser. Mas sempre que eu quiser preto, é só arrastar para o canto aqui. E pronto, já tenho preto. Então agora eu vou aplicar o zoom, a mesma lógica lá do Inkscape, né? Se eu quiser mais, quanto mais detalhamento eu quiser, melhor. Mais zoom eu coloco, né? Tá bem grosso esse traçado aqui, acho que esse traçado não está legal. Enquanto eu não apertar a setinha verde, eu consigo diminuir. Vamos colocar 5. 4.7. Fiz um círculo bem por cima aqui, só para não perder muito tempo. Um detalhe é que depois que eu cliquei, eu não consigo mais corrigir, né, essa linha. Então, se eu desfazer agora, eu perco toda essa esfera, né, que eu desenhei, todo esse traçado que eu fiz. E no meu caso aqui, talvez seria mais interessante eu fazer uma esfera, né, um círculo, para fazer a frente do trem. Então eu posso utilizar aqui, ó, as réguas. Então eu tenho a régua, tenho o círculo e tenho essa... Então eu vou utilizar ela agora. Cliquei em cima, já está ativada. Clico aqui em cima de novo da régua. Vou posicionar e rotacionar, ó, essa régua aqui de forma que atenda aí a nossa necessidade. Não precisa ficar exatamente em cima da linha, tá? Pode ficar. Mas no meu caso aqui eu vou... Então eu utilizei a elipse, fiz a frente do meu trem aqui. Venho aqui em réguas e elimino a régua elíptica, né? Então consegui fazer aqui a frente do meu trem. Acho que aqui vai ser a mesma, tá? Então vou fazer aqui, circular aqui a chaminé. Esse traçado tá muito grosso, mas como eu vi que no vídeo do Inkscape sumiu, não dava para enxergar direito. Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui. Mas o ideal para esse caso aqui não é ficar tão... Então fiz aqui o comecinho da chaminé. Vou fazer aqui a chaminézinha. A fumaça, né, que seria a fumaça. Vou terminar aqui. Seguindo a mesma lógica do outro vídeo, né, eu só continuaria contornando. Então aqui, o que eu já achei legal de passar para vocês. Se eu quiser colorir, por exemplo, a chaminé ou esse círculo, essa frente do círculo aqui, nesse vídeo eu já posso fazer. Então tem duas formas. Se eu quiser capturar a cor, eu tenho que estar aqui no modo do pincel, ou utilizar o conta-gotas também, mas se eu estiver aqui no pincel, ó, eu já consigo capturar a cor. De que forma? Eu posso clicar, segurar, se eu estiver habilitado no pincel,
e eu posso ir procurando uma cor, ó. Então vou soltar o dedo aqui em cima do vermelho. Então agora aqui eu tenho a cor vermelha. Então eu posso vir aqui no pincel, lata de tinta, e vou clicar dentro desse círculo que eu criei, né, daquela elipse. Ele pinta, ó, com referência a imagem que está ali atrás de fundo. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma cor sólida, eu tenho que vir aqui em camadas, desmarcar, ó, a visualização da camada anterior, né? E agora sim eu viria aqui com a lata de tinta e iria colorir, né, a parte da frente. A mesma coisa da fumaça. Se eu quiser, por conta aqui mesmo, escolher uma cor, é só ir deslizando o mouse aqui, o cursor, né? Escolher uma cor específica, clico de volta aqui nas setinhas para minimizar. Eu ainda estou utilizando aqui a lata de tinta, então vou clicar aqui dentro e pronto, tá? Vou habilitar de novo o trem. Então, o que é legal dessa lata de tinta? Por exemplo, eu posso... Eu vou capturar aqui a cor... vou capturar aqui a cor azul. Eu posso, com a lata de tinta, ir colorindo o meu objeto. E ele vai criar para mim aqui um trem, ó. Vou mudar a cor aqui agora. Eu consigo, dependendo do que eu quero, eu consigo colorir. Opa, Ctrl Z aqui. Deixa eu tirar o trem agora. Eu consigo gerar algumas artes interessantes, tá? Mas assim, para atividade, o que eu acho interessante vocês fazerem? Esse trenzinho, eu vou deixar, essa imagem desse trem, eu vou deixar disponível ali no grupo nosso. E aí vocês vão utilizar tanto essa ferramenta aqui, quanto o Inkscape, e fazer o contorno dessa imagem, tá? Salva, e posteriormente a gente vai fazer a ilustração dela. Pessoal, por hoje é só. Um abraço, pessoal.